Fora do baralho, na Rádio Observador, que reúne os ases do comentário, a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria e o Jorge Fernandes. Hoje não contamos com o Nuno Garopa, que anda lá por fora a lutar pela vida. A jogada da semana, na segunda parte, será sobre a prestação social única, que resulta de um acordo alcançado entre PSD e PS no Parlamento. Já lá vamos. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Fora do Baralho e arrancamos, como sempre, com os naipes. E Susana Peralta, tu queres falar sobre a ideia de criar um fundo soberano de que ainda não conhecemos pormenores. Que naipes ou que naipes escolhes, Susana? Não, então, ouros, obviamente. Ouros. Nós temos um fundo soberano, somos um país rico, encontramos petróleo. Eu tenho uma teoria que foi petróleo ali por baixo daquela gasolineira de Braga, que é cliente da Spinum Viva, o que queria dizer que finalmente estávamos a colher alguns frutos de termos um primeiro-ministro empreendedor. Não, eu por acaso hesitei entre dois temas do Congresso do PSD, porque a ferramenta de inteligência artificial para tirar fotografias com o Sá Carneiro, com o Pinto Balsemão e com o próprio Montenegro, que obviamente está mais ou menos à altura em termos de importância Eu histórica. pensei que esse era o naipe honorífico, ia deixar para o final da primeira parte, mas tudo bem. Mas eu estava aqui, porque no fundo isso também é uma espécie de fundo soberano, não é? Está tudo ligado, é isso? Está tudo ligado, quanto a mim está tudo ligado, porque o PSD no fundo vai beber na inspiração destes vultos dourados sobre os quais repousa, não é, esta herança política deste grande partido. E então hesitei efetivamente, mas depois acabei por ir para o Fundo Soberano, embora, como eu digo, eu não excluo que por baixo daquelas imagens de inteligência artificial haja um pote de ouro ou por baixo da gasolineira de Braga. Este Fundo Soberano é uma coisa sem pés nem cabeça. Eu devo dizer que é uma ideia que, lá está, cada vez como ela não vem muito bem estruturada, nós não sabemos se é exatamente a mesma ou se é uma adaptação, mas de facto Fernando Medina, quando era Ministro das Finanças, já tinha também tido a ideia de ter um fundo. Ora bem, porque qual é o problema disto? O problema disto é que os fundos soberanos existem quando um país gera excesso de liquidez, gera dinheiro, portanto tem um fluxo de dinheiro, e é uma maneira de investir esse dinheiro numa carteira de investimentos, que normalmente enfim, procura-se que seja diversificada e, portanto, que aquilo de facto traga um retorno ao país. Muitas vezes é também usada, obviamente, como manobra de charme político. Basta ver os fundos soberanos das petromonarquias a investir em clubes de futebol europeus. Mas seja como for, de facto pressupõe que haja alguma maneira de ir buscar dinheiro. Ora, como nem as estátuas dos fundadores do PSD, nem presumo eu o subsolo da gasolineira da cliente da Spinum Viva, tenha jorrado daí uma fonte de recursos naturais que nos permita ter esse fluxo de capital, a única maneira de nós constituirmos este fundo soberano é sempre ir à dívida. Ou nos endividamos para investir, ou ao não usarmos a nossa receita fiscal para abatermos na nossa dívida, também estamos a ir à dívida, ou seja, estamos a fazer com que ela não diminua tão depressa, portanto, no fundo, estamos a ter uma dívida maior, portanto, estamos sempre a ir à dívida. Ora, para nós irmos à dívida, mesmo que nós quiséssemos investir este fundo soberano na tal carteira diversificada que permitisse um certo retorno e uma diversificação do risco, muito provavelmente a melhor maneira de nós diversificarmos o risco, ou minimizarmos o nosso risco, é sempre pagarmos a dívida, porque isso nos permite, estarmos na posição que estamos hoje em dia, que é uma posição, apesar de tudo, mais confortável, em que podemos ir aos mercados sem termos taxas de juro explosivas. E por outro lado, então, ainda por cima, se for para nós irmos à dívida, que eu repito, de todo modo é ir à dívida, seja porque pedimos emprestado, seja porque não a abatemos, seja para investir nos setores ditos estratégicos, isso então é que não faz sentido nenhum, e depois, isso é o que nós já fazemos, de uma certa maneira, porque que eu saiba, o Estado já tem uma carteira de investimentos num conjunto de setores ditos estratégicos, incluindo um banco, sendo que eu acho muito bem que haja um banco público em Portugal, só para deixar aqui a minha posição bastante clara. E pronto, e portanto, realmente, eu não, quer dizer, eu acho que isto está ao nível da ferramenta de inteligência artificial, no sentido em que Luís Montenegro queria tirar da cartola uns objetos assim, mais ou menos emotivo-parolos, para fazer com que nós esquecêssemos a verdadeira barraca daquele congresso, que era, ele achava que ia chegar ao congresso triunfante com a reforma laboral aprovada.
este tiriri, quer dizer que a Susana Peralta caiu, ficamos, vamos avançar na distribuição do naipe. Já agora, só explicar esta ferramenta de inteligência artificial de que a Susana Peralta falava, era no Congresso do PSD, permitia aos congressistas tirar uma fotografia com Luís Montenegro, também com Francisco Sá Carneiro e com Francisco Pinto Balsemão, permitir tirar uma fotografia virtual. Agora vou ao Luís Aguiar Conraria, que nos quer falar sobre o Instituto Nacional de Estatística, que divulgou esta semana números sobre os residentes em Portugal, números também sobre a imigração. Afinal, somos 11 milhões e meio, nunca fomos tanto. E que naipe escolhes tu, Luís? Não, também não temos o Luís Aguiar Conraria, já vamos regressar a ele. Vou avançar para o Jorge Fernandes, que tem um naipe para o LIVRE. Tens ouros para Rui Tavares, Jorge Fernandes? Sim, olá Ricardo, olá a todos. Tenho ouros para Rui Tavares, sim. Eu acho que esta decisão que Rui Tavares, enfim, anunciou hoje, presumo que já fosse algo que estava a ser discutido dentro do partido, mas que foi hoje anunciado que Rui Tavares deixaria a liderança do LIVRE. Penso que é positivo para o partido. Não por Rui Tavares ser um mau líder, pelo contrário. Eu acho que o LIVRE, se Rui Tavares se mantivesse muito tempo, e Rui Tavares, convém relembrar, já é líder desde o início do partido, portanto em 2014, 2015, na altura em que aquilo ainda era tempo de avançar, LIVRE, enfim, havia ali uns movimentos que se estavam ainda a coligar e para institucionalizar o partido. Portanto, Rui Tavares já foi líder, tempo mais do que suficiente, e de resto, durante muito tempo, muita gente dizia que o LIVRE era um partido Rui Tavares unipessoal. E, portanto, para evitar riscos maiores, digamos assim, e para evitar que a sua figura se cole ainda mais ao partido e que deixe emergir, digamos, não são segundas linhas, mas são pessoas, para além dele, que possam assumir claramente a liderança do partido. Eu acho que é positivo que ele se afaste. Ele foi um bom líder. Rui Tavares, eu acho que o LIVRE merecem, na minha opinião, claro, eu sei que esta opinião pode não ser partilhada por muita gente, mas prestaram um bom serviço à esquerda portuguesa, porque a esquerda portuguesa foi sempre refém, apesar de, enfim, do PCP, por um lado, em primeiro lugar, e durante muito tempo, um partido stalinista, no fundamental, e depois, mais tarde, do Bloco de Esquerda, que vestiu o trotskismo requentado de umas linhas assim modernaças, com o Dr. Louçã, que no fundamental é um produto do PREC. O Dr. Louçã não é aí daquela geração, não é remotamente o europeísta ou o líder europeu com a cabeça desempoeirada, de esquerda, moderna. Portanto, a modernidade ali é só mesmo, essa é uma coisa meramente de fachada, socialista, como dizia o outro, não é? E, portanto, Rui Tavares, de facto, construiu, Rui Tavares e as pessoas de volta dele, mas construíram uma esquerda à esquerda do PS, moderna, europeísta, pró-capitalista, na verdade, quer dizer, a favor de um capitalismo regulado, social-democrata, e, portanto, eu acho que faz falta a Portugal. Mas Jorge, achas mesmo que Rui Tavares se vai retirar? Ele vai ficar com o número 3 do partido? Vai ficar com o pelouro da estratégia e da comunicação? Se eu tivesse que apostar, isto é uma mera aposta pessoal, eu acho que Rui Tavares está a preparar o caminho para, daqui a 3 anos, ser o candidato do partido ao Parlamento Europeu. Ele nunca escondeu, e é público e notório, não é sequer informação privilegiada. Ele sempre mostrou em público que o palco onde ele se sente, digamos, como peixe na água, que aquilo que ele verdadeiramente gosta é do Parlamento Europeu, da construção europeia. Ele foi eurodeputado há muitos anos atrás do Bloco de Esquerda e depois independente. É uma pessoa que tem intervenção pública, nomeadamente, sempre escreveu muito e sempre se interessou muito por temas europeus. Portanto, se eu tivesse que apostar, eu acho que ele, neste momento, o objetivo que ele tem é cimentar, digamos, a liderança do partido, para o partido entrar numa lógica, digamos,
estar a todo vapor, sem ele, e tornar-se completamente independente dele, para daqui a 3 anos, quando forem as eleições europeias, ele apresentar-se com toda a tranquilidade como candidato, e quer dizer, sem correr o risco, de alguma maneira, de deixar órfão o partido, ou deixar que o partido, ou tenha um risco de implosão na ausência do partido, na ausência da liderança. Será importante, aliás, que Rui Tavares, de alguma maneira, não faça aquilo que Francisco Louçã fez estes anos todos. Toda a gente sabe, é público e notório, que muitas das decisões-chave do Bloco, e todas as decisões-chave do Bloco, desde que Francisco Louçã deixou a liderança, passaram sempre pelo crivo de Louçã. Convém recordar, naquele célebre sábado em que António Costa recebeu uma pessoa do Bloco de Esquerda em casa para urdir a geringonça, no sábado de reflexão de 2015, quem ele recebeu foi precisamente Francisco Louçã, não foi Catarina Martins. E, portanto, Francisco Louçã sempre lançou uma sombra muito grande em cima de muitas pessoas do partido, que causou grande desconforto em grande parte da militância. E, portanto, convém que Rui Tavares aprenda com esse erro e que realmente deixe que uma liderança nova floresça, se institucionalize, para ele então poder sonhar e cumprir aquilo que ele gosta de fazer. Portanto, toda a gente ganha no Ficam os teus ouros para Rui Tavares. O Luís Aguiar Conraria tem um naipe para o INE, para os números divulgados esta semana. Qual é o naipe que escolhes, Luís? Ora, eu escolhi paus. Eu fiquei um bocadinho na dúvida porque há uma mudança metodológica e, portanto, a nova metodologia é melhor e, sendo melhor, permite estabelecer com mais exatidão o número de residentes que temos em Portugal. E, portanto, à partida, melhorias nos procedimentos merecem copas ou ouros. Mas a verdade é que isto tem implicações e acho que o INE não teve devidamente em conta essas implicações. Vamos começar aqui pelo que é óbvio, sendo que o que muitas vezes é óbvio é insuficiente. A primeira coisa é que se aumentamos a população, há um impacto direto em tudo o que são contas per capita, não é? Portanto, se temos uma pizza e temos 10 pessoas em casa, se de repente chega mais uma para jantar, temos a mesma pizza, mas agora a dividir por mais pessoas, ou seja, temos menos pizza para cada um, em média. E isto permitiu um discurso tremendista de vários opinion makers e até de jornais, e aqui permitam-me aqui salientar que acho que o jornal Eco, do António Costa, aqui nosso colega no Observador, fez umas contas de merceeiro que estão erradas e que, de certa forma, com estas fake news, acabou por influenciar bastante isto, ao concluir que o PIB português, afinal, não era 81% do PIB per capita português, ia cair de 81% a média europeia para 76%. Isso permitiu, portanto, fez um título com isso fez com que, a seguir, se procurarmos rapidamente no Google, vemos que há uma série de artigos a falar em choques colossais, a dizer que Portugal perdeu 3 lugares no ranking europeu do PIB per capita, que vivemos uma fraude, que se fala a grande fraude da convergência portuguesa. Tudo isto são títulos que apareceram na imprensa. Só que a verdade é que isto não é assim. E não é assim porquê? Porque o PIB, que é o valor de tudo o que é produzido em Portugal num determinado ano, na verdade ninguém sabe qual é. Quer dizer, como é que se mede isso? É uma coisa difícil. E como é impossível verdadeiramente medir aquilo que é produzido num país, num determinado ano, ou o valor do que é produzido, o que se faz são estimativas. E nessas estimativas, uma das coisas que se tem em consideração é o número de trabalhadores. Ora, se nós sabemos que afinal havia mais cerca de 630 mil residentes em Portugal, sendo que a maioria deles eram trabalhadores, porque aqui na população imigrante a maioria são pessoas que vêm para trabalhar, então isso implica que também vamos ter de rever a estimativa de tudo o que nós produzimos e, portanto, vamos concluir que o PIB afinal foi maior. É como se aquela 10ª pessoa que entrou em casa para comer a pizza fosse um cozinheiro e fosse ajudar a fazer uma pizza maior. E neste caso já não sabemos verdadeiramente se a quantidade de pizza por pessoa se aumenta ou se diminui. E, portanto, eu acho que o INE tinha de ter gerido melhor a comunicação. O INE não aparece no vácuo. Já há um ano que se fala nisto. Já havia muita gente à espera destes números. E, portanto, era importante que quando o INE publicasse esta revisão, que a tivesse feito logo rever tudo,
ou seja, ter já os novos PIBs e os novos PIBs per capita calculados, ou então que avisasse de forma bastante explícita, que informasse de forma bastante explícita que o PIB está, quer dizer, que ainda é cedo para tirar conclusões. E na verdade, isso ficou remetido para uma nota metodológica lá no fim do seu comunicado e que muita gente não viu. E pronto, eu já agora não quero ser demagógico, porque lendo as notas do INE percebe-se que o que falta, o que se vai alterar é uma pequena parte da estimativa do PIB e, portanto, à partida o PIB vai subir, sim, mas não para compensar o aumento da população. Luís, ainda tens aqui 30 Agora, segundos. Não sabemos. Luís, ainda tens aqui 30 segundos para o teu naipe honorífico para Cabo Verde. 30 segundos. É só para festejar Cabo Verde. Eu acho que toda a comunidade lusófona, e aqui lusófona estou a dizer gente que fala português, ficou muito mais feliz com as vitórias, com os empates de Cabo Verde, e estamos todos aqui a torcer. Portanto, um grande abraço para Cabo Verde e um grande coração, portanto, grandes copas para eles. E há jogo esta madrugada de Cabo Verde com a Arábia Saudita. Quem nos estiver a ouvir na repetição de sábado já saberá o resultado desse jogo, que nós aqui à sexta-feira ainda não sabemos. E fica também o desafio aos ouvintes para partilharem pensamentos ou perguntas para o episódio extra de domingo. Basta enviar um e-mail para foradobaralho@observador.pt. Esta semana a resposta cabe ao Jorge Fernandes. Já voltamos para a segunda parte e a jogada da semana. Segunda parte do Fora do Baralho, na Rádio Observador, com o Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e a Susana Peralta. Esta semana não contamos com o Nuno Garopa, eu sou o Ricardo Conceição e na semana passada tivemos o chumbo da reforma laboral pelo Chega, o que fez pairar uma nuvem negra por cima do governo, e eis que esta semana o sol voltou a brilhar com o acordo alcançado entre PSD e PS para aprovar a PSU, a Prestação Social Única. Achas, Susana Peralta, que na casa do governo se ouviram passarinhos e o sol brilhou esta semana? Quer dizer, eu acho que eles perceberam, acho que a reforma laboral foi uma barraca e foi uma surpresa para Luís Montenegro, que, como eu já disse, a primeira parte deixou pendurado, porque verdadeiramente ele estava à espera de chegar com esse trunfo ao Congresso e correu mal. E por outro lado, a prestação social única não só era de algum modo uma criação do PS, não nos moldes em que o PSD, em que a AD quis legislar, mas digamos a ideia da fusão de prestações sociais, etc., como era também um requisito para não perdermos dinheiro europeu, portanto havia aqui uma pressão extra que também, eu julgo que o PS quis estar do lado da responsabilidade desse ponto de vista, portanto eu acho também importante, e acho que houve aqui, acho que aquele choque de sexta-feira da semana passada, não é? Portanto, quando a reforma laboral cai daquela maneira com estrondo no Parlamento, com aquela surpresa toda, levou a AD a aceitar os pedidos de namoro de José Luís Carneiro, que foram reiterados já há muitos meses, as cartas que ele mandava, etc. Pronto, e depois, vamos lá ver se isto é para manter ou não, ou seja, eu acho que a AD terá percebido neste momento é que o Chega... Estamos com alguns cortes na ligação com a Susana Peralta, vamos ver se conseguimos recuperar, Susana. Só está o Chega... Não, avançamos para o Jorge Fernandes. Jorge, depois do chumbo da reforma laboral e agora com este acordo, que leitura é que podemos fazer sobre a capacidade real do governo para governar com alguma estabilidade, já com os olhos postos na discussão da proposta do Orçamento do Estado? Bem, eu acho que há aqui uma dimensão de curto prazo e de longo prazo. Acho que no curto prazo Luís Montenegro
tentou, com esta mudança estratégica, digamos assim, dar uma lição ao Chega e dizer que quando o Chega não quer, o PS existe e é possível para o Governo negociar com o PS. E isto foi sempre muito claro, quer dizer, desde o início da sua governação, do seu primeiro mandato, Luís Montenegro sempre apostou nesta dualidade entre estar entre o Chega e o PS. Portanto, sempre foi muito claro, apesar de, é mais ou menos para mim, pelo menos na minha cabeça, nos últimos meses, no último ano, se quisermos, à exceção do Orçamento de Estado, Luís Montenegro, eu acho que estava crescentemente a aproximar-se do Chega, do ponto de vista puramente quantitativo. Estamos a falar de muitas propostas simbólicas que, enfim, estava realmente a aproximar-se do Chega. E no curto prazo, de facto, Luís Montenegro resolve o problema do PSD. No fundo, posso estar enganado, mas eu acho que isto... É Luís Montenegro a dizer, bem, eu vou negociar com o PS e acho que este sinal tão inequívoco numa matéria, inclusive, que é cara ao Chega, é um sinal que vai privilegiar o PS nos próximos tempos. E penso, aliás, que... No Orçamento de Estado, Luís Montenegro apostará, pelo menos numa primeira fase, em negociar com o PS, porque o PS, apesar de tudo, independentemente das posições políticas que tenha, é um parceiro fiável e, portanto, se o PS disser vamos aprovar o orçamento, Luís Montenegro certamente saberá, com uma certeza bastante razoável, que não terá surpresas na Assembleia da República. E o orçamento é uma coisa altamente complexa, que demora tempo a negociar, etc. E tem múltiplas sessões de votação, portanto, não pode estar, digamos, à mercê dos humores de André Ventura, que num determinado dia até pode ter aprovado o orçamento na generalidade, e depois já vai para a votação final global e por algum motivo, porque acordou mal disposto naquele dia, decide votar contra e, portanto, enfim, temos um problema monumental. Dito isto, eu acho que a longo prazo, tudo o que aconteceu nestas semanas, é uma grande benesse para André Ventura. E eu não sei se André Ventura calculou isto da maneira que eu leio, mas se o fez, é realmente um jogador político de um gabarito muito maior do que Luís Montenegro. E a minha leitura disto é que André Ventura está a apostar precisamente nesta ideia do PSD encostar-se ao PS e deixar o flanco direito, no fundo, mais livre para o Chega crescer. Há muita gente à direita que acha que esta indefinição estratégica do PSD não deveria acontecer e que o PSD devia, inequivocamente, fazer do Chega o seu parceiro privilegiado. E isso é uma fatia do eleitorado que não é despiciando. Agora, eu penso que Ventura percebeu isto e percebeu que encostar o PSD ao PS e forçar o PSD a encostar-se ao PS, mesmo que não haja um anúncio formal que isto aconteceu, vai-lhe dar muito mais espaço para ele fazer aquele discurso, que é o discurso que ele gosta, e no discurso que ele consegue florescer, digamos assim. Diz, Ricardo. Ia chamar a Susana, que entretanto já regressou e também estava a concluir a primeira reflexão dela sobre isto, sobre a PSI. Vamos deixar a Susana, então. Sim, Susana. Não, desculpa. Não, mas eu também acho que já tinha mais ou menos concluído, ou seja, eu acho que aqui a questão é que a AD percebeu, não sei se percebeu, mas em todo o caso percebeu agora no curto prazo, vamos lá ver. Eu tenho pouca confiança na argúcia e na constância política de Luís Montenegro, mas acredito que pelo menos por enquanto tenham percebido que de facto o Chega está disposto a dar a mão à AD naquelas coisas mesmo muito simbólicas, a nacionalidade, a imigração, a identidade de género, portanto, coisas que o Chega considera que são verdadeiramente identitárias do seu projeto político, seja ele qual for para o país. Agora aqui é como a política muitas vezes... As reformas têm sempre, por um lado ganha-se, por outro lado perde-se. Eu era bastante contra esta reforma laboral, mas quer dizer, é evidente que ela tinha ganhos, em todo o caso, alguns ganhos, e tinha ganhos certamente para alguns setores da sociedade, e claramente o Chega não está disposto para esse jogo, e portanto eu acho que foi um momento de verdade para a AD. Agora, quanto tempo é que isto vai durar, não sei. Sim. Luís, achas que o Governo consegue respirar um pouco de alívio com este acordo alcançado entre PSD e PS para aprovar a PSU? Acho que sim, seriam duas derrotas pesadas num período muito curto.
e seriam duas rotas, ou seja, a não aprovação destas duas medidas, portanto, o Código Laboral e agora a prestação social única, e em ambas as situações tendo privilegiado o Chega, não é? Portanto, tendo privilegiado o parceiro, que, reparem, isto não é inócuo, portanto, o Montenegro foi eleito da primeira vez, a segunda não tanto, mas foi eleito a primeira vez com o discurso do não é não. Portanto, isto corresponde a uma violação direta e clara da sua primeira promessa eleitoral. Eu admito que para a segunda eleição que ele já tinha um discurso ligeiramente diferente. Mas, portanto, isto é uma escolha estratégica que estava-se a revelar muito, muito perigosa, quer dizer, e digamos que a natureza do Chega se estava a revelar. Eu devo dizer que isto ser bom ou mau para André Ventura, que como estava ali o Jorge a dizer, quer dizer, isto depende da leitura que os portugueses fizerem disto. Quer dizer, se os portugueses, vendo André Ventura a comportar-se desta forma, e vendo o Chega a comportar-se desta forma, se derem mais votos ao Chega, e portanto, e se com isto derem gás ao Chega ao ponto de daqui a uns tempos vir a ser Primeiro-Ministro, que isto, quer dizer, então olha, nós os portugueses temos o que merecemos, ponto final, quer dizer, vamos ter isto depois como Primeiro-Ministro. Epá, está bem, boa sorte então para recuperarmos os nossos atrasos e para resolvermos os nossos problemas. Portanto, isto não é só aqui o Jorge fala muito nisto, como se só os políticos é que contassem. Portanto, se o André Ventura está nas suas 7/5 porque está no terreno em que gosta e por aí fora, mas na verdade isto só é se os portugueses gostarem disto. E neste momento acho que, olha, que o Chega foi bastante transparente. Portanto, acho que, portanto, respondendo à tua pergunta, acho que sim, que isto traz alguma estabilidade ao governo, acho que isto lhe dá condições para começar a preparar o próximo orçamento e já agora, espero eu, começar a negociar uma Constituição e perderem as ideias que estavam a ter de fazer uma Constituição negociada à direita, onde já se percebeu claramente que tinha havido um acordo tácito, pelo menos, com o Chega, em relação aos momentos da aprovação e, portanto, aquele golpe de secretaria que o Pedro, portanto, que o Aguiar Branco está a fazer ao adiar o prazo de entrega das propostas de revisão. Aliás, o Jorge falou nisso, penso que a semana passada. Portanto, tudo isso que se estava a desenhar de uma governação à direita, olha, espero que sim, mude para a governação ao centro. Acho que o país beneficia com isso. Se os portugueses a seguir acharem que o Chega merece ter 30% ou 40% dos votos, olha, teremos o que merecemos. Jorge. Eu concordo com o Luís parcialmente, mas há uma parte de mim que discorda. Por um lado, bem, em primeiro lugar, se fosse por causa disto que os portugueses, no fundo, criticassem André Ventura depois dos N episódios que existiram, estou a pensar, por exemplo, aquela vinda indescritível do Lula a Portugal, em que eles foram, enfim, no essencial, uns arroaceiros, N episódios parlamentares. Apesar de tudo, Jorge, há um momento, apesar de tudo, há um momento em que se está a escolher não um tipo a quem nós entregamos o descontentamento, mas alguém que vai ser nosso Primeiro-Ministro. Não, eu concordo contigo. E estamos a entrar neste momento. Eu concordo contigo. E se no momento em que entramos neste momento, os portugueses resolverem, ou seja, portanto, o André Ventura já convenceu cerca de 25% dos portugueses, mais coisa, menos coisa. Se com estas cenas que está a fazer agora, convencer os 10% que faltam para chegar a Primeiro-Ministro, olha, temos o que merecemos. Pois, isso é o que o Luís estava a falar, é um ponto importante. A parte, digamos, um dos problemas, ou não é bem problema, uma das consequências do facto do sistema partidário agora estar tripartido, se quisermos, é que a fasquia percentual e a quantidade de votos que é preciso para chegar a Primeiro-Ministro diminuiu consideravelmente. Quando a coisa era ali uma decisão entre PS e PSD, era sempre necessário chegar aos 30 e muitos, 40 e poucos %, dependendo até um bocadinho do partido e da distribuição geográfica dos votos, para conseguir, de facto, chegar a Primeiro-Ministro. Neste momento, Ventura não precisa de ter nem sequer 35%. Desde que Ventura consiga ter 31%, 32%, que assumindo que há uma desmobilização nos votos absolutos entre PS e PSD, isso pode ser suficiente para conseguir fazer chegar a Primeiro-Ministro. Portanto,
eu percebo, eu acho este argumento importante, e há uma diferença claramente entre, no fundo, expressar descontentamento e dizer ativamente queremos André Ventura como Primeiro-Ministro. E eu também acho que André Ventura, pelo menos, quer dizer, não sei qual vai ser uma mudança radical, mas na qual eu não acredito, acho que André Ventura não tem perfil, não tem estatura política, não tem, quer dizer, não tem nenhumas condições para ser Primeiro-Ministro de Portugal. Eu admito perfeitamente que ele venha a ser, mas como já vimos em muitos países, há pessoas que sem a mínima estrutura, até mental muitas vezes, que são eleitas para cargos importantíssimos. Veja-se o homem que está a ocupar a Casa Branca neste momento. Agora, dito isto, eu acho que de facto André Ventura vai pagar um custo reputacional, mas eu acho que esse custo existe num pequeno segmento do eleitorado, mas acho que os benefícios, apesar de tudo, ainda vão superar os custos, porque de facto, para ele colar o PSD ao PS é mais importante do que este custo reputacional que tem, indiscutivelmente, de ser visto basicamente como alguém que não é confiável. E Susana, em relação ao PS, deve resistir à tentação nesta altura, com as sondagens a dar boas intenções de voto no PS, deve, no entanto, resistir à tentação de provocar uma crise política. Nós esta semana escrevemos aqui no Observador, a Rita Tavares, que o PS agora está mais apostado numa tática de, no fundo, deixar o governo cair de Maduro e evitar uma crise política. Pode ser a opção mais sensata para os socialistas? Bom, é preciso ver que meios é que o PS tem para provocar uma crise política, não é? Porque, enfim, há a moção de censura, mas para o PS conseguir... Não estou a ver nenhuma razão no horizonte para entrar por esse caminho e, sobretudo, o PS sozinho não consegue aprovar uma moção de censura. E depois há esta questão orçamental, mas não há nenhuma razão, ou seja, para o orçamento, para o chumbo do orçamento, a levar a convocação de eleições e uma das razões pelas quais eu votei no Presidente Seguro foi também porque ele deixou bastante claro que ele não considerava que houvesse esse automatismo, para não andarmos aqui a brincar às eleições de 2 em 2 anos, que foi o legado de Marcelo Rebelo de Sousa, que também acabou por levar a este crescimento rápido do Chega. Não é a única razão, mas é uma das razões, porque 2 em 2 anos André Ventura conseguiu multiplicar o seu grupo parlamentar. Portanto, eu acho que por um lado o PS, lá está, tem possibilidades limitadas para provocar efetivamente uma crise política. Depois, em segundo lugar, parece-me que o cenário ainda é de bastante incerteza. Portanto, o PS, se provocar uma crise política, isso depois também ajuda a virar um bocadinho o bico ao prego, não é? E a contar uma história de preços irresponsáveis, que aliás foi foi um peditório para o qual Luís Montenegro já deu nas eleições de há um ano, em que ele próprio provocou a crise política, por ter achado que era boa ideia ser Primeiro-Ministro mantendo uma atividade privada, depois vai com aquela história da moção de confiança e depois conseguiu de facto, criar uma narrativa em que toda a gente era irresponsável, menos ele. Pronto, claro que entretanto há desgaste, esta coisa da lei laboral, eu acho que é um grande golpe neste governo. Há todas estas coisas simbólicas que foi fazendo com o Chega, que eu espero e quero acreditar que tenham um custo político. Portanto, acho que o cenário é diferente, mas eu acho que de facto o partido que provoca a crise política ou tem muito bons argumentos para tal, ou pode sofrer uma penalização no eleitorado. Portanto, eu não vejo isso assim no horizonte. Luís, o Partido Socialista vai resistir à tentação de provocar uma crise política? Portanto, vai viabilizar o orçamento? Não sei, não é? Portanto, as previsões são terríveis de fazer. Eu não sei. Mas eu espero que resistam a essa tentação, até porque eu não acho que o Partido Comunista, que o Partido Socialista já esteja preparado para ser governo, e acho que devem fazer uma cura de oposição um bocadinho mais longa e devem dar alguma oportunidade ao PSD de continuar a aplicar o seu programa. Portanto, a parte da previsão eu não sei, portanto não consigo responder. Do ponto de vista normativo, eu gostava que sim, que deixassem e que se fossem preparando com mais calma para as próximas eleições, preparar um governo de sombra, se calhar, uma pessoa se conhecer melhor as suas posições e não simplesmente irem para o governo, porque a situação política é aquela que o Jorge descreveu, onde neste momento qualquer pessoa com 30% se arrisca a ser primeiro-ministro. Jorge, para encerrarmos o Fora do Baralho esta semana, o PS vai resistir à tentação?
Pois, quer dizer, mas a primeira pergunta que se deve fazer é qual PS? E vou citar aqui uma velha personagem da política portuguesa, Marco António Costa, esse velho senhor do PSD a Porto, quando a dada altura, há muitos anos atrás, disse a Passos Coelho que, Pedro, ou tens eleições, temos eleições no país, ou tens eleições no partido. Fim de citação. E, portanto, aquilo que eu acho, e um dos perigos digamos, que este momento político encerra, é que haja uma grande pressão dentro do Partido Socialista, até porque José Luís Carneiro conhece perfeitamente a história do senhor que ocupa agora a cadeira em Belém, e é uma história conhecida, que foi um líder de momento de transição e que há uma parte substancial, mais ligada às élites lisboetas, etc., do Partido Socialista, que vê José Luís Carneiro como alguém incapaz e que não é propriamente material para ser Primeiro-Ministro. E, portanto, José Luís Carneiro poderá ser altamente pressionado internamente para ou há eleições no partido, ou há eleições no país, ou há eleições no partido. Obrigado. E, portanto, poderá haver aqui uma pressão à qual ele não consegue resistir. Obrigado, Jorge. E fica também aqui o desafio aos ouvintes para nos enviarem as mensagens e perguntas para o Fora do Baralho Extra do próximo domingo, que vai para o ar aos domingos de manhã. O endereço de e-mail é o foradobaralho@observador.pt e no domingo será o Jorge Fernandes a responder às perguntas dos ouvintes. Eu sou o Ricardo Conceição e para a semana há mais Fora do Baralho.